Bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Teremos aqui uma manhã maravilhosa. Glória a Deus, que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração de maneira abundante. Já estamos aguardando aqui o pastor Costa para chegar e vamos começar a nossa live de hoje. Vai ser um tema maravilhoso. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Olá, Bom Marcos. dia, Levi, tudo bem? Ô, amigão, glória a Deus, tudo bem, Marcos? Graças a Deus, tudo Poxa, certinho. que bênção, maravilha. Eu creio que teremos um tempo aqui, Cote, extraordinário. Amém. Bom, qualquer comentário em relação ao Cote é até dispensado, né? Um grande amigo nosso aí, pessoa querida, né? Foi quase mais de 15 anos, né, numa parceria no Silce, né? Foi assim um tempo assim, Foi quase 20 anos, né? quase Quase 20 20 anos, anos. verdade, né? Aí, poxa, aí em folga, cresceu muito, né, Cote? O Então, Silce, nós começamos o quê? Foi em 2001, não foi? 2001? 99. O primeiro foi em 99? 99 Vixe! lá na base da Era Ágape ainda. Rapaz, nós estamos velhos, né? Estamos ficando velho. Eu vejo aí pelos netos da gente, né? Uma neta aqui É já de 8 verdade. anos, mais outra de... Você está com 2 netos também, né? Não, só um Só um netinho. eu já tenho 2. Um de menos de 1 ano e outra de 8 aninhos. O tempo passa Inclusive muito rápido. agora eles estão mudando para a Coreia do Sul, né? Aí Ah, é? ficou longe, né, Puxa, que rapaz? bênção, maravilha, né? O Gabriel está totalmente envolvido com o ministério também, né? Não, ele tá mais focado, porque ele formou em administração, né? Aí depois ele se envolveu aqui um pouco com a editora, mas ele quis fazer um outro curso, que foi engenharia da computação. Então ele está Ah, terminando engenharia da legal, legal. computação, né? E estava trabalhando na Renault. Mas Ah, agora sim, eles estão sim. indo para a Coreia. Puxa, que bênção, que maravilha, né? O tempo passa muito rápido, né? Então, pastor Costa, para dar um start aqui, eu senti um Sim, desejo muito grande da gente conversar aí um pouco, porque diante da realidade, né, que nós estamos vivendo no Brasil, em termos políticos, né, eu creio que Deus está estabelecendo um paradigma bíblico, né, para nos nortear sim. aí como governo aí nos próximos anos, né, dentro do CAB, do Conselho Apostólico. A gente tem trabalhado muito forte nesse sentido de buscar realmente um padrão bíblico para o governo, né? Nós que temos visto tanta injustiça aí acontecendo, a própria questão da esquerda por anos aí no poder, né? E eu creio que Décadas, né? mais, sim, e eu creio que mais do que nunca, Inclusive, né, Levi, nós tivemos assim muito perto do abismo, rapaz. Nós muito perto, tivemos verdade. muito próximo aí de uma tragédia social, porque imagina se fosse novamente mais um governo de esquerda, né? Meu Deus do céu. Perfeito, perfeito. E uma das coisas que eu tenho percebido, pastor Cote, a igreja, de certo modo, por muitos anos, ela esteve como que adormecida. E pelo menos os últimos anos aí que a gente tem sentido aí um sacudir de Deus nesse aspecto, né? Para a gente assumir realmente uma postura profética diante disso, né? Pelo menos Sim, sim. eu sinto, né? Você também tem basicamente o mesmo tempo de vida cristã, a gente que tem mais de 40 anos, né, de caminhada com Deus, pelo menos a minha Eu parte, tô eu quase vi lá, que viu, Levi? Eu acho que está você é quase mais, lá, então. tem Eu mais com caminhada do que eu. 42 anos de vida cristã, indo para 43 aí, né? E, na verdade, a gente viu muita coisa errada, assim, não alinhado com a palavra de Deus dentro da questão do cenário político, né? No entanto, eu vejo aí que isso foi tudo devido a uma herança teológica que eu posso declarar uma herança completamente escapista, né? Sim. Onde se diz, não,
a política, o sistema mundano é totalmente corrupto, Satanás que coordena isso, e a igreja não tem nada a ver com isso. Às dias até estava conversando com alguns irmãos, até a gente riu. No começo da minha conversão, trouxeram aqueles bolachão de vinil antigo, chamado A Última Trombeta. Eu vi Eu me aquilo lembro. ali, me deu mais medo e pavor do que gerar uma esperança, né? E o que a igreja vivia verdadeiramente era uma teologia completamente escapista. Não, tudo está fadado à derrota, a uma resignação, porque o diabo domina todas as coisas, né? A terra do diabo, o céu é de Deus, é para lá que nós vamos, e perde aquela visão da redenção social. Porque nós, como ministros, né, nós temos que libertar espiritualmente as pessoas, mas libertar da oposição social também. É o Sim. propósito, a igreja tem que ser o propósito do ministério. E glória a Deus, né, que nos últimos anos a gente tem visto isso. E a igreja, pouco a pouco, ela vai se enquadrando nesse propósito bíblico, né? Diz lá em Coríntios que Deus estava reconciliando o mundo com Deus. E eu creio que é reconciliar não somente pessoas, mas todo esse sistema que está aí diante de nós. Aí eu vejo hoje alguns homens de Deus, né, como o Loren Koenig, o Lance Valnau, o John Long, com a questão da visão, da tomada das 7 áreas de influência, e uma ênfase tão grande dentro da questão do monte do governo. E esse é o propósito do CAB também. E queremos ouvir sobre isso aqui essa manhã, né? Eu creio que seria Sim. muito bom, né, o teu compartilhamento. Então, deixa eu só fazer uma construçãozinha aqui para a gente poder ir conversando, né? Isso. É interessante, há um tempo atrás eu ouvi uma declaração da Landa Cope que me fez pensar. Ela estava dizendo que as mudanças mais consistentes numa nação, normalmente elas acontecem de baixo para cima, não é? Sim. E eu demorei a entender um pouco isso, né? Lógico, sem tirar o mérito de líderes que, de certo modo, que do modo certo, no tempo certo, eles cumprem um papel imprescindível, né? Sim. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, como assim, né? Normalmente, até no tempo de Juízes, a gente via mais as mudanças assim de cima para baixo. Deus Isso. levantava um líder e aquele líder assim dava uma virada de chave, né? Mas é Perfeito. interessante, porque quando você pensa em soluções mais consistentes a longo prazo, não é? Isso que ela fala faz muito sentido, principalmente, e eu comecei a entender isso mais profundamente pelo momento que a gente vive aqui no Brasil, né? Sim. Mas olha só, a história ela tem uma linha redentiva, né, messiânica, né, começando lá Deus com Abraão, aliás, desde Isso. Adão, né? Que culminou primeiramente na formação da nação de Israel e posteriormente no cristianismo, ou seja, então Deus ele estabeleceu um padrão cultural de nação e também um padrão cultural de religião como referenciais civilizatórios para a humanidade, né? Então a gente tem Sim. aí esses modelos, né? Quando a gente pensa nas épocas em que a humanidade mais avançou civilizatoriamente, foi por influência realmente desses modelos, ou Sim. Israel ou o cristianismo, né? Quem civilizou a Europa foi o cristianismo. Antes ali era uma Isso. barbárie, Perfeito. né? Perfeito. Então, uma sociedade discipulada, ou seja, ensinada a guardar os mandamentos de Deus, mais cedo ou mais tarde, ela vai assumir o seu protagonismo no governo, não é? Com Funciona certeza. assim, né? O que Deuteronômio, inclusive, fala, né? Deuteronômio 28, se Perfeito. diligentemente ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, observar os meus estatutos, quer dizer, vocês vão ser colocados não por cauda, mas por cabeça, vocês vão assumir um protagonismo, série de bênçãos, não é?
Então, o que a gente observa, Levi, é isso, Perfeito. que o cristianismo ele constrói um esteio social que sustenta não só o conservadorismo, mas também o que eu chamo aí de um capitalismo generoso, não é? Que Uhum. se fundamenta, inclusive, na sinergia entre as classes, né? Porque quando a gente olha lá as Sim, epístolas de perfeito. Paulo, Pedro, muitos outros, né? Você vê tanto senhores quanto servos tendo que prestar conta diante do mesmo Deus, né? Perfeito. Então, Perfeito, você não verdade. vê assim uma divisão entre classes, não é? Você vê uma cooperação, não é? Então, aquele senhor, ele tinha Perfeito. que tratar o seu servo com muita consideração, com muita bondade, e aquele servo submeter de coração o seu senhor, porque ambos iam prestar contas diante de Deus. Então, o que a gente Exatamente. observa realmente é um paradigma realmente onde assim a sociedade ela tem tudo para ir superando as suas dificuldades, necessidades, a escassez, não é? E com isso nós vamos gerando uma sociedade forte, uma sociedade educada, esclarecida. A gente sabe que a educação ela veio dar um salto mesmo com a reforma protestante. O Isso que eu ia falar fundamento disso. da reforma foi a sistematização do ensino, principalmente o ensino Perfeito. fundamental, né? Bom, na prática, o conservadorismo ele nada mais é do que uma convergência a essa ordem estabelecida por Deus nas Escrituras, né? Inclusive, às vezes eu costumo dizer que tem conservador não crente que é mais crente que os crentes sem saber, né? É Porque às verdade. vezes o cara está Verdade. pegando os princípios da Bíblia, ele não nasceu de novo ainda, mas os Sim, princípios que ele acredita e que realmente funcionam são bíblicos, né? A Bíblia não é um livro, apenas um livro religioso, né? Ela é um manual de antropologia, filosofia, psicologia, cidadania, né? Quer dizer, a Bíblia tem verdades, princípios, valores para todas as áreas e condições sim. da E o modo de existência, né? pensar, o pé quente e não quente. Exatamente, vai funcionar. Esses princípios eles funcionam. O conservadorismo é isso. Se fundamenta naquela lealdade, mas nesse aprimoramento de você entender as leis que governam o mundo moral, né? E o mundo Perfeito. em todos os seus segmentos, né? Aí a gente chega, então, nesse momento que eu chamo aí o momento Brasil, né? Que aí vem esse paradigma de governo que nós estamos diante dele. E eu coloquei aqui, Levi, assim, né, bem resumidamente, três fatores que eu diria assim que são fatores muito positivos, não é, Sim. aqui no Brasil. E também três fatores que eles são altamente desafiantes, que é onde a gente vai fazer uma conexão aí com essa introdução que você fez, né? Mas esses três fatores que eu diria que são positivos e que estão estabelecendo esse kairós, esse momento tão chave, rapaz. Cara, eu estou assim com tanta expectativa boa para o Brasil, mas o primeiro fator é esse: nós já temos um esteio cultural e religioso judaico-cristão aqui no Brasil, Sim. né? Sim. Isso que eu falei, da mudança ela começar de baixo para cima. Então, veja bem, a esquerda ela cresceu demais aqui no Brasil, né? E Ela muito cresceu muito. rápido, sim. Só que a igreja cresceu mais, Levi. É, A igreja verdade. cresceu mais. Verdade. Glória a Se Deus. você for ver Verdade. ali na surdina, não é? Sim. Como Isaías fala, não se ouvirá a sua voz na praça, né? Na Isso. surdina, a igreja foi se enraizando, enraizando, enraizando. E hoje, eu não sei, você tem ideia qual que é a população evangélica hoje? Perto aí de uns Olha, 60 milhões, será? eu, em termos de porcentagem, nos últimos anos, não tenho uma noção. Mas que Mas eu acho que cresceu é perto assim. aí de 50, 60 milhões de pessoas, né? Exato, exato. Então, olha só, com esse esteio cultural e religioso, judaico-cristão, quer dizer, pessoas que elas têm
um viés conservador, pessoas que querem a família. Elas não acreditam na ideologia de gênero, elas Sim, acreditam na sim, ciência do sexo, não é? exatamente. Então, são muitos paradigmas, né? A questão do aborto, muitas coisas aí, vamos dizer que para o mundo de hoje seriam assim pontos questionáveis. A igreja, com muita convicção, se posiciona, não é? Verdade. Então, nós temos um esteio cultural e religioso judaico-cristão muito forte. O outro ponto positivo, não é? É essa democratização dos meios de comunicação, né? Lógico, num país com dimensões territoriais e populacionais como o Brasil, isso foi um negócio imprescindível, não é? Sim. E por que assim, é incrível, rapaz, como as coisas estão acontecendo no momento certo, né, Levi? Porque Verdade, antes verdade. dessa democratização dos meios de comunicação, puxa vida, só funcionava a desinformação, não é? Uma grande emissora, não é, fabricando a notícia que quer e manobrando o povo para o lado que é do interesse dela, não é? Sim, Só que, quer dizer, a igreja ela foi crescendo, 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 né? Formando esse esteio cultural, até que chegou essa disruptura na comunicação, essa democratização dos meios de comunicação. Você vê, nós querendo ou não, nós estamos tendo uma voz aqui, né? A gente verdade. influencia Sim. pessoas que influenciam pessoas que influenciam pessoas, e a Perfeito, internet é isso, perfeito. é uma coisa exponencial, né? E o terceiro ponto muito positivo nesse momento é o despertamento do conservadorismo, não é? Primeiro, né, Sim, porque apesar da esquerda ter crescido muito, a esquerda ela exauriu-se, né? Ela esfarelou. A esquerda esfarelou no mundo, Levi. Não uhum. é? Quando a gente sai vendo aí os testemunhos da esquerda, né, assim, é uma argumentação muito forte que a gente tem para entender que toda ideologia esquerdista nada mais é do que uma utopia mesmo, não Verdade, é? Eles verdade. simplesmente se concentraram em destruir o pensamento judaico-cristão para que o marxismo pudesse implantar no Ocidente e ficaram só nisso. Vamos dizer assim, numa Perfeito. militância desconstrutiva, mas nunca deu certo e não tem como dar certo, Sim, né? Quer dizer, isso aí verdade. também seria uma conversa longa. Então, o que sobrou hoje do marxismo? Sobrou o progressismo, que no fundo se resume em quê? Em delinquência. A gente Total. resume o progressismo hoje, Levi, numa única palavra. O que é o progressismo? É delinquência, não Sim, é? É perfeito. dizer que Deus não existe. E quando você tira Deus de cena, não é? Você está dizendo o quê? Que não tem consciência, que é proibido proibir, não Uhum, é? Que não uhum. tem limites, não tem pecado, não tem prestação de contas, não é? Então, Perfeito. você pode fazer o que você quiser, que não vai ter uma prestação de contas, não vai ter um julgamento, o banquete das consequências nunca vai chegar, É o não é? liberalismo total, né? Exatamente, né? Sim, É mais até do que liberalismo, é uma libertinagem, não é? É libertinagem. a Verdade. delinquência. Agora, essa coisa do progressismo, vamos dizer assim, isso sempre foi e vai continuar sendo muito apelativo, não é? Uhum. Como a Bíblia bem define, é o prazer transitório do pecado, seguido aí por esse banquete das consequências, não é? Porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Quem Então, semeia no sim. espírito, do espírito ceifará vida e paz, não é? Mas o progressismo, vamos dizer que é um nome bonito aí para o hedonismo, para o pecado, né? Esse progressismo aí é uma mensagem muito apelativa. Assim, Sim, tudo que um jovem. Por que esses gurus do marxismo, principalmente ali o Herbert Marcuse, né? Por que fez tanto sim. sucesso?
Puxa vida, tudo que um adolescente, que um jovem que eu ouvia é isso. Ó, você pode fazer sexo livre, né? Você Sim, pode fazer o liberdade que você total, sim. quiser. Então, o que a gente observa, assim, que o que está hoje aí é essa plataforma, né? Mas a ideologia marxista mesmo, rapaz, ela não funciona. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Me dá um nome de algum socialista marxista que tem chance em se eleger para alguma coisa. Rapaz, não sobra ninguém. Não sobra, é Né? Tem verdade. só essa turminha que realmente está encantada com esse prazer transitório do pecado, Uhum. né? Que quer uma vida assim mesmo, uma vida delinquente. Sempre tem gente que vai gostar da delinquência, não é? Mas a gente sabe que isso não funciona e normalmente, não é, assim, termina de forma trágica, não é? Porque é o que nós falamos, o salário do pecado é a morte, né? Perfeito. Então, a gente tem esses 3 pontos positivos aí que eu coloquei, que já é todo um esteio cultural e religioso judaico-cristão aqui no Brasil. Aliás, eu acho que esse é uma das grandes diferenças do Brasil para outros países aqui da América Latina, não Sim, é? sim. A gente tem essa democratização dos meios de comunicação e esse despertamento do conservadorismo. Agora, tem 3 desafios aí, né? Para depois passar aí a palavra para você. Uhum. O primeiro é que grande parte da igreja, da liderança, está dicotomizada, né? Essa coisa do sagrado Sim, e do secular. A gente dicotomizou isso. Nós colocamos Deus num compartimento. Não isso. é? Nós criamos um compartimento chamado religião e confinamos Deus a esse compartimento. Isso. Entendeu? É verdade. Inclusive, quando você se atreve a tirar Deus desse compartimento, tem gente que vai dizer que você não devia nem ser pastor. Mas como que um É, pastor isso, né, isso, pode isso. influenciar a política, pode influenciar o mundo dos negócios? Que absurdo! Né? Verdade. Puxa vida, É assim, verdade mesmo. às vezes eu fico com o coração quebrado por essas pessoas. Né? Assim, que rede social, a partir do momento que a gente é uma pessoa pública, não vai ficar brigando, batendo Ah, boca. Esse não é o sim. nosso espírito. Nosso espírito é amar essas pessoas. Claro, Né? com Mas certeza. entender também. Eu entendo o coração delas. Não é? Porque a pessoa Sim, ela foi tão ensinada assim, não é? Quer dizer, isso está no sistema de crenças dela, está no sistema de valores dela, e ela está defendendo o sistema de valores dela sim, verdade. com sinceridade. Por isso que eu acho que essa conversa nossa aqui é tão importante, né? Então, esse é o primeiro desafio. Aí, o segundo desafio que tem a ver com esse foi a demonização da política, não é? Isso. Essa herança, Perfeito. principalmente do iluminismo, não é? É Uhum. muito interessante a gente entender, né, o que aconteceu na essência do iluminismo, essa pseudo-incoerência entre religião e ciência. Né? A Europa ali foi palco de muito abuso religioso, não é? Sim, Principalmente ali quando ali na Europa a instituição, né? Sempre teve uma igreja vibrante, mas a instituição da Igreja Católica, né? Ela se apagou muito, teve desvios sim, severos, né? Inclusive acabou se misturando muito com a religião islâmica. Não é? O que eram as cruzadas? Eram as jihades cristãs. Você sim, a pode Guerra matar em Santa nome de Cristã. Deus. Né? Verdade. Então, a Santa Inquisição. O que é a Santa Inquisição? É esse espírito persecutório, né? Entrando na igreja, matando pessoas. Então, muitos abusos aconteceram e isso culminou num divórcio entre religião e ciência. Mas a gente sabe que a verdadeira ciência sempre converge com a verdadeira religião, não é? Porque Deus é o Perfeito. criador e sustentador de todas as coisas. Então, daí veio com essa decepção com a igreja, veio uma demonização política, né? Aí vem esses ditos. Não, todas as vezes que a igreja entrou na política deu ruim, né? Mas Uhum. isso é uma mentira.
Porque quando a Grande gente vai ver mentira. Sim, os melhores momentos da humanidade, foram momentos que o profetismo bíblico, o ministério apostólico, sacerdotal estavam presentes na sim, política, verdade, não é? verdade. E o terceiro desafio aí é essa alienação profética que a gente vê hoje, né? Que eu acho que você Uhum. falou aí, uma certa alienação profética, porque isso vem de toda essa cultura, não é, que nós estamos falando aí, e não só uma alienação profética, mas no campo político, no campo social, né? Tanto é que, às vezes, tem muitos lugares, o que a gente observa? A igreja cresce, enquanto a sociedade, ao invés de melhorar, ela está piorando, né? Poucos ministérios realmente dedicados à cidade, ao Estado, à nação, né? Eu costumo Verdade. dizer, são poucos. Eu sempre falo assim: olha, a menor visão que a Bíblia nos permite ter na Bíblia é a visão da cidade. É a menor visão, Exato, né? exato. Todo Verdade. pastor, antes de pastorear a sua igreja, ele precisa ter uma visão de pastorear a cidade, de influenciar a cidade. Não é? A Bíblia fala lá em Atos, Verdade. a Sim. começar por Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Não é? Lá em Apocalipse, ao anjo do Senhor que está em Éfeso, Esmirna, Filadélfia, etc. Né? Qual que é a Uhum. menor visão que a Bíblia te permite ter? A visão da cidade. Da Né? cidade, Então, perfeito. nós precisamos de pensar nisso, em pastorear a cidade, pastorear o Estado, pastorear a nação. E a gente percebe ainda assim que um número muito pequeno de pastores realmente tem essa visão, né, de Muito pouco. discipular nações a nível de Verdade. instituições. Então, são três desafios, né? Esses três desafios que eu vejo hoje. Eu acho que a igreja precisa até de um discipulado, uma camada a mais de discipulado aí, né? No sentido de lidar com essa dicotomia, né, sagrada e secular, a demonização da política e essa Isso, alienação profética. isso é verdade. O que eu acho tão extraordinário na questão da reforma, que o propósito da reforma não era simplesmente uma mudança doutrinal quanto à fé. A visão da questão daquilo que tem que acontecer na sociedade era um dos lados aí da ênfase da reforma, né? Tanto é que foi pós-reforma que começou a questão do ensino público, né? A preocupação em termos da sociedade, os valores de família, né? A questão tudo contra aborto, todas essas coisas, vem lá exatamente é a proposta da reforma. E a gente está Sim. voltando aí a essas raízes aí, eu acho isso aí tão tremendo. Agora, Cote, eu vejo o seguinte, né? Nós, como igreja, cristãos, eu creio que a nossa conduta em relação à questão política, ela está posicionada, pelo menos eu vejo, em dois pilares muito fortes. A nossa responsabilidade de oração e intercessão, né, com relação às autoridades, governo, mas, por outro lado, há um outro pilar que eu vejo que é despoisado totalmente por boa parte aí do segmento evangélico, que é o pilar do confronto. A gente é chamado como igreja Sim. não somente para orar, mas para confrontar, não se conformando muitas vezes com o sistema. E eu vejo, infelizmente, até pastores que caminharam com a gente no passado, né? Hoje eles têm uma mentalidade totalmente diferente. Por exemplo, muitos deles abraçaram aí de maneira tão forte a questão da missão integral da igreja, que nada mais é que o marxismo mascarado. Vou ser bem claro aqui, para mim, nada mais é que uma versão evangélica da antiga teologia da libertação do Leonardo Boff. E quantos pastores abraçaram Sim. isso? Em vez de haver um confronto, houve uma adesão. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, você vê que o confronto contra o sistema iníquo, ele é presente desde o começo. Os reis iníquos, Deus levantava profetas para ir confrontar. João Batista foi um dos que mais confrontaram, né, um sistema ali de Herodes. Jesus, a mesma coisa. Me veio claramente aqui, há dias atrás, estava vendo a questão de Pedro e João, né? Eles estavam perante o sinédrio, e o mais importa obedecer
a Deus do que os homens. Era o STF da época, porque o Sinédrio lá era um corpo lá de duas dezenas de juízes. Então a gente não pode, como igreja, se calar. A igreja é chamada para confrontar. Isso faz parte da identidade profética dela. E você vê que ao longo do tempo ela perdeu essa identidade. Não há um confronto. Né? Sim, mas eu acredito, Levi, que nós estamos começando agora a resgatar esse profetismo, não é? Aleluia. Inclusive com essa visão aí da gente recompor os 5 ministérios, não é? E o que aconteceu até no Brasil? Aconteceu muito isso. Convencionou-se que a liderança de uma igreja ela se resume apenas no ministério pastoral. Quer dizer, às vezes o cara faz lá 4 anos de seminário e ele sai do seminário condenado a ser um pastor, mesmo que ele não seja. Às vezes ele tem um perfil profético, apostólico, evangelístico, não é? E às vezes ele se perde aí, ele está num lugar que não é o lugar dele, né? Sim. Mas a igreja está atingindo uma maturidade e estão começando a surgir realmente pessoas que têm essa voz aí, esse profetismo. E eu acredito nisso, sabe, Levi? Que nós vamos ter profetas que vão ungir os reis, que vão ungir os prefeitos, que vão ungir os novos governadores. E que essas pessoas, de certa forma, moralmente, vão prestar contas para essas pessoas. Não é? Então, veja bem, quando Saul saía deles. Isso mesmo. Quando Saul saía dos rumos lá, olha, Samuel chegava junto, não é verdade? Então tinha um Samuel ali para tentar ajustar as coisas, não é? E nós perdemos realmente muito esse lugar de evidência, esse protagonismo, exatamente porque você pega aí o cristianismo há 2, 3 décadas atrás no Brasil, a gente era considerado assim uma ralé, né? Na verdade, quem fazia mais esse papel era a Igreja Católica. Aliás, a Igreja Católica, nós temos que tirar o chapéu para eles, assim, porque eles sempre discerniram isso, a importância de haver uma influência, não é, uma influência sacerdotal, não é, assim, principalmente afirmando ou confrontando numa dimensão de valores, né? Porque hoje a guerra que a gente realmente vive aí é uma guerra de valores, né? Você falou aí sobre João Batista. Você vê que João Batista ele tinha assim, uma palavra de confronto tão forte e ele foi na raiz do problema, Levi. Sim. Né, que foi o adultério. Ele confrontou o adultério do governante de Israel. Entendeu? Sim. Não te compete possuir a esposa do seu irmão. Isso. Não é? Você sabe que assim, o pecado que mais destrói uma sociedade é o adultério. Eu sempre digo, nós podemos resumir a mensagem que restaura uma sociedade no casamento. Não é? Toda tragédia social deriva da destruição do casamento, da cultura de adultério e tal. E por isso que hoje a gente vê tanta depravação por aí. Mas ele não se intimidou. Essa mensagem custou a cabeça dele. A cabeça dele foi para o prato, mas ele confrontou, não é? Inclusive, estando baseado na própria... Porque não era só uma lei, vamos dizer assim, moral, mas era a lei civil da nação, né? O não adulterarás. Sim. Eu creio, né, que nós estamos aí em meio a uma grande... Você falou muito sobre a questão dos 5 ministérios, né? Eu creio que nós estamos em meio a uma grande reforma apostólica e profética. Eu sinto, assim, no espírito, Cote, que com o avançar dessa reforma, eu creio que muitas escolas de ciência política elas serão estabelecidas para discipular os vocacionados, né? Porque quando você pega aí o cenário político, você vai encontrar vocacionados, né, por vocação, e vai encontrar os oportunistas, né? Ele vê a política como uma área ali onde ele vai exteriorizar a corrupção que já está nele. Sim. Porque talvez você ouviu quantas vezes, até da boca de pastor, não, o crente não se envolve na política, né? Porque a partir do momento que ele cai lá, ele se corrompe. Não,
ele já é corrompido. Eu não vou dizer Isso. que é política O corrompida. poder A política não é o poder corrompida. que corrompe, o poder só revela. Exatamente. Então, aí vai revelar a corrupção que está nele quando ele entra na área política. Sim. Porque a política vem de Deus, o governo vem de Deus. Isso. Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden para governar, um gestor da natureza. E nós temos esses gestores políticos na igreja. Agora, precisam ser discipulados e pastoreados. Um grupo, né, apostólico, profético, a que eles vão prestar contas. É que não houve até hoje. Aí não tem como identificar qual é o vocacionado, quem está indo ali, né, como um oportunismo, simplesmente para ganhar dinheiro, para enriquecer, ou usar para plataforma, para cargos maiores. Ele simplesmente revela o lado corrupto que está dentro dele. Né? Então, eu vejo claramente, né? E uma coisa muito chave, Levi, assim, que a gente observa quando a gente trata da coisa pública, né? Aí os cargos políticos e etc., tem um princípio aí que é o cerne de tudo, que é o princípio da prestação de contas. Isso, perfeito. O que acaba com a corrupção? Prestação de contas. Prestação de contas. Né? Por isso que o nosso sistema ainda, eu penso que o nosso sistema político, qual que é a grande falha dele? Né? É que ele tem leis que, ao invés de favorecer a prestação de contas, não é? Isola, afasta a pessoa desse princípio, blinda o cara. Né? É a coisa mais ridícula que tem, por exemplo, essa coisa da imunidade parlamentar. Cara, isso aqui está na contramão de tudo que funciona. Totalmente. Político não pode ter imunidade parlamentar. Favorece a corrupção. Inclusive, ele precisa de ser punido exemplarmente. Perfeito. Entende? Exemplarmente. Então, assim, a gente precisa de ter tentar caminhar muito nessa direção. Eu costumo dizer que eu sou até mais do que municipalista. Não é? Lógico, para fazer mudanças assim, a coisa demora muito. Mas eu penso que se todo município, ou até de preferência todo bairro, tivesse assim uma mini prefeitura, um mini fórum, uma mini delegacia, não é? Porque Sim. Deu um problema ali, cara, às vezes você está na sua rua, você ajunta a vizinhança e vai lá cobrar. Você tem que ter uma prestação de contas. Então, o Brasil, assim, isso, inclusive, funciona na Suíça, né? O que eles chamam lá, não sei se são de subprefeituras, não é? Mas aquele lugar ali, ele tem uma responsabilidade com aquela comunidade que está próxima, não é? Então, assim, pode haver uma prestação de contas, né? E a gente tem que caminhar muito nessa direção, inclusive, assim, as pessoas que forem entrando na política, não é? Precisam de ter, essas pessoas precisam de ter uma cobertura de pessoas para quem realmente elas vão prestar contas. Exatamente. E precisam de ser tratadas assim com muito rigor, com muito esmero. Não é? Porque quando a gente fala do dinheiro público, é um dinheiro sagrado. Não é? Sim, aí perfeito. Entra aquela história, puxa vida, eu fico assim, a gente fica penalizado por essas pessoas que pensam que estão sendo espertas. Né? Do dia, estou ouvindo uma frase do Danilo Figueira, né? Ele falando assim, ó, o mundo é dos espertos, mas o reino é dos fiéis. Aleluia. Não é? O que manda, o princípio do reino não é esperteza. Né? Honestamente, eu não quero estar no sapato desses caras que foram roubando, se enriqueceram, ganharam o mundo e estão perdendo a alma. Não é verdade? Mas Deus hoje está levantando uma geração, viu, Levi, como você falou, de pessoas sérias. Né? Sim. E a gente já vê assim, muitas iniciativas. Não é? Porque assim, esses princípios para você formar o agente público, o servidor público, inclusive na própria fala de Jesus, quando Jesus fala que o servidor público tem que ser aquele que se faz o menor, né? Aquele que é servo de todos. O princípio é esse, realmente é servir. Agora, quando a gente olha para a nossa cosmovisão latina, que às vezes infelizmente, foi muito adoecida por causa de toda a história de exploração que nós tivemos,
Mas essas coisas estão se corrigindo, né? É verdade. E realmente muita gente boa está se levantando aí no nosso cenário. Agora, essas mudanças, elas são lentas, né? Quando a gente fala de um processo democrático, e isso é uma das coisas assim que mais tem, de certa forma, assim, me encantado no presidente, sabe, Levi? Sim, Porque, por exemplo, se você quer uma mudança rápida da noite para o dia, você precisa o quê? De um regime ditatorial. Entrou um ditador lá, entrou o Maduro lá na Venezuela, ele muda as leis da noite para o dia. Agora, verdade. na ditadura, não. É esse equilíbrio de forças. Um estica a corda daqui, outro dali. Um puxa, o outro empurra. Não é? É uma Verdade. mudança muito lenta, mas ela está acontecendo. Não é? Eu acho até Sim, interessante, assim, porque eu gosto muito de observar as coisas, e observando assim até o comportamento do Bolsonaro, que é o cara que é mais taxado de sim, ditador, sim. mas eu fico impactado de ver a paciência dele, não é? O pessoal forçando a barra, abusando de poderes e ele fazendo tudo conforme a Constituição, devagar, engolindo sapos, não é? É uma Verdade. mudança lenta e é assim que a coisa vai acontecer, né? Porque quando a pessoa respeita esse processo, não é? É impressionante como Deus entra, não é? Como Deus entra e Verdade. realmente as coisas acontecem. Eu vejo, Costa, o governo Bolsonaro uma semelhança muito grande com os 12 anos de governo de Neemias, porque ele pegou a nação, estava detonada, destruída, né? Por exemplo, agora na pandemia, eu vi o próprio Lula e algumas pessoas do PT, né? Aí, puxa, e criticando a questão dos hospitais, que devia ter feito mais hospitais, morreu tanta gente porque, né, o governo não tomou posição em termos de ter hospitais. Bom, para começar, todo o recurso para levantar hospitais foram desviados, foram drenados pelo governo do Pois é. PT, quando estiveram aí, né? Na época de Neemias, ele pegou um país completamente detonado. E se você começa a estudar o livro de É. Neemias, pega ali o capítulo 7, o capítulo 13, por exemplo, a guerra que ele tinha contra os magistrados, que tinha um grupo de magistrados sempre dizendo não, mas ele Não, e perseverava você e vê avançou. isso também muito claramente, já começa ali no capítulo 4, né? Sambalá e Tobias, que é Sim, exatamente, vamos dizer assim, toda uma oposição que usa dos piores subterfúgios que existem para tentar fazer Neemias desistir da obra que exatamente. ele estava E fazendo, isso que é tem reconstruir os acontecido. muros, né? E muros, né, essa proteção fala exatamente de valores, princípios, as verdades, né, que foram negociadas e que levaram a nação lá para o cativeiro, né? É É verdade. muito interessante essa analogia aí. E do jeito que a situação estava aqui no país, Scott, o Bolsonaro ele tem que tomar essa postura. Que, mas ele é um camarada de palavra dura. Mas se for um negócio diferente, não tem como confortar. Por exemplo, aí um grupo de magistrados que está o tempo todo tentando impedir as coisas de avançar. Né? Nós tivemos uma reunião com as duas casas lá do Congresso e um dos assessores dele, o Sóstenes Cavalcante. Tivemos lá um tempão conversando com ele. Por aquilo que ele Sim, eu posicionou sou a amigo do gente. Sóstenes. Então, É um dos caras mais posicionados ali. sim, sim, ele é ovelha lá do Silas Malafaia, né? Então, nós vemos o seguinte, Exatamente. ele tem que agir exatamente dessa maneira que ele tem agido. Por se for diferente, a coisa desanda para o outro lado, né? Mas a Eu gente costumo vê dizer, aí Levi, assim, o governo do PT foi literalmente isso, Acabe e Jezabel, não é? totalmente, Acabe e totalmente. Jezabel. Então, Sim, como a Bíblia fala, a maldade, a iniquidade da casa de Acabe e Jezabel chegou até os céus e realmente Deus levantou a casa de Jeú. Quem foi Jeú? sim, Não é? Jeú não foi assim
um reizinho delicado. O cara era um capitão, não é? Olha, para você Perfeito. lidar com os crimes, honestamente, porque quando a gente fala aí dessa agenda marxista, comunista, olha, rapaz, o maior escândalo de corrupção da história da Da humanidade foi o humanidade, Petrolão. perfeito. Nós não estamos falando de coisa pouca, Uhum. entendeu? Quanta gente que não sumiu, né? Celso Daniel, quanta oposição que não foi sumida por Perfeito, aí. perfeito. Então, os crimes, né? E a gente ora por essas pessoas, a gente intercede por elas, a gente não quer o mal de ninguém, a gente quer a conversão das pessoas, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Então, veja bem que para você lidar realmente com um esquema governamental de tanta injustiça, de tanta corrupção, de tanta maldade, olha, você precisa de uma pessoa firme. Como foi João Exato. Batista também, naquele cenário. Claro. Jesus disse: o que você saiu a ver no deserto aí? Né? Você saiu ver Sim. um cara com vestes finas, né? Uma fala mansa, veludada? Não, um profeta. Né? Sim, Não é um sim. caniço agitado pelo vento, um cara que muda de opinião fácil. Não, é uma pessoa que realmente é um aço que foi forjado por Deus. Então, assim, a gente precisava desse cara, desse perfil, não é? Assim, é interessante assim esse jeito, né, esse jeito, esse perfil profético mesmo, preto no branco, né, do Bolsonaro. Verdade. Eu honestamente, eu acho isso imprescindível para esse momento. Não é? Talvez aí no futuro, depois de 2026, a gente possa ter até um presidente assim um pouco mais, né, que tem uma tônica mais de embaixador. Mas, por enquanto, olha, a voz que a gente precisa no Brasil é Não, uma é voz verdade. E muito olha, eu não firme. tenho dúvida, Né? Conte. Deus derramou sobre ele a unção de Ciro e é incontestável isso. Está bem claro aí, né? Puxa, nesse tempo de governo aí, você não vê nada em termos de roubo e de corrupção, pelo menos da parte Sim, dele, sim. né? Não, Há unção. é impressionante, Levi, como ele conseguiu quebrar a roda da corrupção. Porque Verdade. eu Em um tempo mesmo, muito eu curto. honestamente, eu tinha assim, no fundo, eu tinha uma falta de esperança que eu falava assim, não, o sistema já é tão viciado, que não tem como você frear essa corrupção, não tem como Uhum. parar. Mas ele que já estava lá 27 anos, sem se Sim, corromper, o cara sabia como funcionava o jogo e como quebrar o jogo. verdade. Verdade. Então, veja bem, acabou. Não é aquela coisa ali aquela amizade vergonhosa entre os três poderes, não é? O que mantinha essa união que tinha ali entre os três poderes? A corrupção. Então ele chegou, Corrupção. não é? Quebrou isso tudo aí e realmente aí é lógico, né? Muita gente grita e vem os estardalhaços, né? Mas quando a gente olha para aquilo que Deus está fazendo nesse sentido, rapaz, dá muita esperança, né? Ah, Agora, sim, eu tenho realmente, muita esperança. nós Verdade. vamos precisar de uma janela, e eu creio nisso, Levi. Eu creio que o Espírito Santo falou isso comigo. Nós temos uma janela de favor aí no Brasil, Aleluia. no mínimo aí 16 anos. Nós vamos. Não é porque o Bolsonaro é aquilo que eu falei no início, né? Nós temos todo um esteio que foi formado, né? Toda uma população que foi formada e que a esquerda não sabia, né? Sim, Negligenciou. Não é? E o Bolsonaro é uma resposta daquilo que Deus está fazendo na igreja. Ele foi esse verdade. líder-chave, imprescindível. Mas o que sustenta isso tudo é esse esteio, é o povo. Não é? Esse Perfeito, povo perfeito. conservador, formado principalmente pela igreja evangélica e também por grande parte, lógico, da igreja católica. Né? Sim, sim. Glória a Deus. Eu creio aí numa nova nação, um novo Brasil, né? Estamos marchando para isso. Eu estava lembrando aqui, nós trabalhamos muito aí com conquista de cidade também, né?
dentro da nossa linha ministerial, eu vi, Cote, alguns pastores, muitas vezes, fazendo algumas declarações incoerentes, que eu considero incoerente. Não, nós precisamos guerrear, nós vamos ganhar a cidade, mas, ao mesmo tempo que eles falavam isso, eles se levantaram, não, política é de Satanás, e a igreja não pode se envolver com isso daí. Não, da minha igreja nem eu jamais vou permitir alguém até na política, porque a política é suja, é corrupta, é do diabo. Crente não se envolve em política. Aí eu falava com esses irmãos, tá, vamos parar um pouquinho aqui, vamos pensar. Você está lutando, está fazendo ato profético, você está orando que você quer ganhar a cidade para Jesus. Tá, ganhou a cidade, todo mundo se converteu. Os gestores da cidade, quem vai governar, quem vai administrar? Você vai ter que importar ímpios de fora para vir administrar, para gerenciar, ser os gestores da cidade. Então eu vejo muita coisa, infelizmente ainda tem, muito incoerente dentro da igreja. Isso realmente é uma imaturidade, né? Muita A gente imaturidade. vê, assim, a igreja brasileira é uma igreja nova, né? É uma igreja muito nova, acho que ela está saindo da adolescência agora, Sim. e ainda tem essas imaturidades, né? Na verdade, tudo que o diabo quer é que a gente satanize, seja a política, seja a cultura, seja os meios de comunicação, porque quando você sataniza, você está entregando para ele. Não é verdade? É do diabo, ele vai tomar posse, né? Então, assim, a gente é o que você falou no início, né? Essa teologia escapista, ela é antibíblica. A Bíblia nos ensina o quê? Ocupação. Ocupação, não é? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, não é? Então veja bem que Jesus deixou claro que a igreja precisa de ser estabelecida, ela precisa de avançar por todos os segmentos da sociedade. E existem portões do inferno, existem barreiras que são malignas, satânicas, não é? E que a gente tem que destrancar esses portões e ocupar esses espaços. É interessante, quando Paulo fala ali aos Efésios para não dar lugar ao diabo, essa palavra lugar no grego é topos. Fala de jurisdição, está falando de território. Isso. Ou seja, e não só uma jurisdição territorial, não é? Mas isso tem a ver com uma jurisdição institucional. Tem instituições que elas foram totalmente tomadas pelo inimigo. E aquela velha história, eu não quero entrar na política, eu não quero influenciar a política, eu não quero ocupar espaços na política. Você vai ser governado por quem está ocupando esses espaços. E depois, como é que você vai reclamar que o seu filho foi doutrinado na universidade? Rapaz, eu tenho conversado com alguns pastores que dá dó, Levi, assim, pastores que perderam os filhos. Foi só o filho entrar na universidade e perder o filho. A filha se tornou homossexual, não é? Se tornou viciado, começou a agir com total desrespeito contra os pais, contra a igreja. É o que nós falamos. Essa delinquência, foram discipulados com a delinquência progressista do marxismo. Não é? E às vezes é um crente. Aí o cara fala, Cote, mas eu preciso de uma libertação. Por que isso foi acontecer? Eu costumo dizer que um dos principais fatores hoje é o aliciamento cultural. A gente que trabalha, né, Levi, aí, interagindo com os bastidores de muita gente, eu tenho atendido muito caso assim, que são patológicos mesmo, né, problemas na sexualidade, e de pessoas, por exemplo, que elas não tinham assim, uma herança espiritual sobre isso. Não é? Vieram de uma família funcional, não é? Foram até criadas na igreja, mas você vai ver onde que foi o ponto? O aliciamento cultural. Verdade. Não é? Porque daqui a pouco essa pessoa ouve um, ouve outro, entra na universidade, né? Começa a ser massificada com esses pensamentos. Aí a pessoa decide experimentar aquilo, quando cruza a linha, não é? Aí, olha, acabou.
né? Os demônios entram, é impressionante como aquela pessoa se torna irreconhecível. Irreconhecível. Né? É uma demonização sistêmica, porque o propósito do marxismo é provocar realmente uma demonização sistêmica. Aí você vê a sociedade como vítima disso. É o que você falou, nem é tanto uma questão espiritual, de uma herança, mas é todo esse sistema que está aí. Sim, É algo sim. muito, muito, muito terrível mesmo. Então, Agora, é uma responsabilidade nossa, né? É uma com responsabilidade certeza. nossa como igreja entrar nesses campos. Até como missionário, porque assim, eu me tornei um missionário desde 86, eu me formei em engenharia em 85 e optei por uma vida missionária. Então, no mundo de missões, eu já vi muita coisa, não é? Sim. Inclusive, a Jocum, a organização que eu pertenço, né, a gente funciona, um dos nossos fundamentos, quer dizer, a universidade, a gente se expressa através da Universidade das Nações, que são, na verdade, 7 ou 8 faculdades, cada faculdade numa área de influência da sociedade. Então, um dos campos missionários, um dos principais campos missionários hoje é esse, né? O campo da política, e que foi totalmente abandonado, não é? E, infelizmente, muitas pessoas imaturamente, despreparadas, entraram nesse campo. A gente tem uma coleção de maus testemunhos, infelizmente, não é? Mas isso deve ainda nos encorajar, ainda mais, não é? A fazer essa guerra com inteligência, treinar as pessoas, né, nessa área, inclusive, assim, muitos ministérios já têm feito isso, eu tenho participado, você conhece também lá o Rodrigo Tapia, né, do Instituto Transforma, claro. O Rodrigo tem feito um trabalho excelente, rapaz. Né? Né? Inclusive, assim, congregando, né, o know-how de alguns professores que são muito chaves, como o Vishal Mangalwadi, o Bob Moft, Daryl Miller, né? Esses caras, assim, rapaz, que os caras têm experiências bem-sucedidas ao redor do mundo inteiro, não é? Então, assim, a gente tem os recursos para fazer a diferença, né? A gente tem esses recursos sim, hoje. glória a Deus. Poxa, já está acabando o tempo aqui, 2 minutinhos. Rapaz, o tempo voa, né? Voa o tempo. Eu quero deixar gravado aqui. Eu vi os comentários aqui, esse assunto aqui é importantíssimo, né? Eu vou deixar gravado aqui, vamos jogar lá para o YouTube também, o pessoal pode ver novamente, passar para os amigos e futuramente vamos ter mais tempo aqui, porque é o assunto do momento. É verdade, é verdade. E muita coisa para ser conversada sobre isso, né, Levi? Porque às vezes a gente toca em alguns pontos que às vezes vale a pena a gente aprofundar, né? Perfeito. Inclusive eu tenho desenvolvido alguns temas assim que eu boto lá também no meu canal do YouTube, né? Por exemplo, na área de economia bíblica, essa questão do assistencialismo, né? A questão da desigualdade, porque são essas as respostas que as pessoas estão dando a esses paradigmas, é o que está dividindo a sociedade, o que dividiu a sociedade no século passado, né? Perfeito. Eu acho que você quer voltar aqui para as considerações finais ou terminamos aqui? Tem 1 minuto só aqui. Não, pode fechar aí, pode fechar, Levi. Faz uma oração vai ter outros tempos aí para isso, faz uma oração aí, abençoando a turma. Amém, queridos. Deus abençoe você. Um grande abraço aí. Obrigado, Levi. Por aí. Estamos juntos, estamos juntos. Um abraço lá para a pastora Raquel, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí para todos, gente. Forte abraço obrigado, a todos vocês. Aleluia. Fiquem na paz. Amém.